Eu me chamo Anne Peterson, vou contar a minha segunda experiência. Não fui mais arrebatada, pois Jesus disse que não me arrebataria mais. A minha segunda experiência foi um grande teste de fé, não só para mim, mas para minha família. Por causa do meu testemunho, a igreja, a qual meu pai pastoreia, a Igreja Evangélica Esperança e Fé, começou a vir bastante pessoas. Houve muitas conversões por causa de meu testemunho, novos membros se integraram à igreja. Satanás se levantou com grande fúria, contra a minha vida, e contra a igreja, onde congrego. Satanás e seus demônios atacaram o povo que congrega ali. Quando a igreja começou a orar, o irmão Paul, novo convertido, começou a falar em línguas. Muitos que não tinham dom, profetizavam na carne, eles não queriam ficar por debaixo. Como essas profecias não se cumpriam, o povo foi ficando desanimados, e começaram a sair da igreja, se desviando para o mundo. A igreja começou a ficar dividida, pela inveja, porfia e disputas começaram a surgir. Muitos obreiros procuravam abajular meu pai, com interesse por causa do cargo. Meu pai Richard começou a ter dificuldades em liderar aquela igreja, que a cada dia crescia. Muitos que não largaram a inveja, a disputa, e o mal da língua, não recebiam o dom do Espírito Santo. E continuaram entregando profecias e revelações na carne, tudo para chamar atenção, e receber promoções de cargos. Um dia o Espírito Santo usou a minha mãe Chloe, em profecias. Ela disse que Jesus permitirá uma grande provação na igreja, para o bem do ministério. Somente aqueles que estão firmes ficarão até o fim. Quando ela acabou de falar, eu vi uma visão de um vento muito forte, que sacudia uma árvore cheia de frutos. Muitos desses frutos estavam podres, e cheios de vermes. Eles caíam no chão, e se partiam no meio, somente poucos frutos estavam na árvore. Eram frutos sadios e bons. Poucos meses depois dessa profecia, a igreja sofreu com o esvaziamento. Muitas pessoas saíram da igreja, mudando de ministérios, e outras se desviaram. Os principais membros da igreja são o evangelista Robert, diácono Maicon, presbítero Clayton, o teólogo James, o missionário Wesley, e o irmão Robert. Meu pai é o pastor, minha irmã Emily, e minha mãe Chloe. A jovem Britney se converteu, e entrou no grupo de louvor. O jovem Elric não teve o mesmo destino, ele morreu de paradas respiratórias. Antes dele morrer, eu tive uma visão. Vi demônios, carregando sua alma para o inferno. Fiquei confusa, pensei comigo, como pode ele ser condenado, se ainda está vivo? Enquanto há vida, há esperança de salvação. Eu entreguei a visão a ele. Mas ele zombou da visão, e me ridicularizou. Depois da morte dele, eu sabia que ele foi para o inferno. Pois naquela visão futura do destino cruel de sua alma, havia se cumprido. Deus não mostra nada daquilo que não vai acontecer. Quando ele mostra, tenha certeza que vai acontecer. Aquele jovem já tinha escolhido seu caminho. Não havia mais nada que podíamos fazer para sua salvação. O jovem Paul, que é o seu irmão mais jovem, havia entregado a sua alma, e estava sendo usado em profecias, e nas orações de curas. Uma jovem chamada Susan, estava dentro do seu quarto. Não saía de casa, fazia uma semana, estava em um cativeiro espiritual. Sua mãe lhe chamava, mas ela não se movia, não olhava, estava paralisada. Ela tinha os olhos abertos, mas não piscava. Sua mãe foi na igreja, e pediu para os meus pais irem em sua casa, naquela noite. Os obreiros que foram são Maicon, Clayton, eu, minha irmã Emily, meu pai, James, Robert Wesley. Começamos a fazer o grande clamor, por aquela jovem, que apesar de não se mexer, estava respirando, e seus batimentos cardíacos estavam normais.
De repente, o irmão que ensina na escola bíblica, o teólogo James, da igreja, passou mal. Ele ficou agachado com dores. Minha irmã Emily foi possuída por legiões de demônios. Meu pai ficou preocupado com minha irmã. Os demônios através da boca da minha irmã disse que o irmão Maicon é viciado em pornografia. Meu pai disse: você está mentindo, mas aquele demônio para provar que o irmão Maicon está em pecado. Alguns desses demônios saíram do corpo da minha irmã e entrou dentro do corpo do diácono Maicon. O irmão James estava agachado. Meu pai verificou se ele estava possuído. Ele estava normal, mas sofria com dores na barriga. Enquanto meu pai expulsava os demônios do diácono Maicon, o presbítero Clayton colocou as mãos no estômago do irmão James e as dores foram embora, porém ele saiu meio tonto. Enquanto o evangelista Robert e o pastor Wesley oravam por minha irmã Emily, ela continuava paralisada, e não se movia, igual a filha da mulher que se chama Sus. Minha mãe Chloe disse: as legiões se levantaram contra o nosso ministério por causa da missão que está crescendo na Índia. Plantamos a semente, e os que ficaram lá, estão espalhando. O irmão James é um grande professor, estudante de teologia, tem grande conhecimento, mas não gosta de orar. Satanás atacou ele com seus dardos, por ele não estar revestido de unção, acabou sendo atingido. Hoje entendo que a letra não vale de nada sem o espírito. Poucos dias depois, James foi internado. Ele tinha ficado louco. Minha irmã teve uma visão. Ela viu um dardo negro entrando dentro da mente dele. Estamos orando por sua recuperação. O Espírito Santo revelou a minha mãe que o irmão Clayton é viciado em pornografia. Fazia 2 meses que minha mãe Chloe tinha recebido essa revelação. Ela não quis falar com ele, para não constranger, estava preparando ele, para depois contar. Mas os demônios o acusaram, e a possuíram. O diácono Clayton foi liberto dos demônios, e confessou seus pecados com a pornografia. E pediu ajuda. Ele estava disposto a ser libertar disso, e pagaria qualquer preço, para se livrar de uma vez por toda. Depois disto fizemos uma corrente de oração para expulsar os demônios da minha irmã Emily. Mas tinha algo errado ali. O Espírito Santo me revelou que elas não tinham demônios. Os demônios haviam saído de minha irmã, e levou a sua alma para o inferno. O estado da minha irmã era o mesmo da jovem Susan. Ela estava com os olhos abertos, mas não nos via. Relatos da minha irmã Emily: eu sabia que não estava preparada para ir na casa da Susan. Algo falava dentro de mim: não vá. Eu não estava acompanhando o mesmo ritmo dos obreiros da minha igreja. Mesmo assim eu fui. Percebi quando meu corpo foi tomado por uma força, estava possuída. Eu vi uns demônios puxarem a minha alma, e descer por um túnel negro, parecendo uma garganta. Quando os demônios me jogaram no poço do inferno, olhei para o lado, e vi Susan dentro do poço. Não conseguimos sair dali, estávamos na mesma condição. Meu pai Richard disse: vamos orar, para que as meninas voltem ao normal. Aquela noite foi longa, ficamos 3 horas em uma grande batalha espiritual. Relatos de minha irmã Emily: depois de algumas horas, eu estava atolada de lama até o pescoço. A lama podre do inferno fede mais que os esgotos da terra. Aquele fedor entrava nas minhas narinas, e me intoxicava. Morria várias vezes por inalar esse gás pútrido e mortal. De repente criei uma força, e consegui sair daquele poço do inferno. Eu acredito que foi as orações dos irmãos que me deram força para sair dali. Eu consegui pegar nas mãos de Susan, puxei ela para cima daquele poço de lama. E começamos a fugir pelo inferno. Corremos por toda parte, mas naquele lugar não existe saída, nem porta de fuga, que dar acesso à terra. Os demônios nos perseguiam, mas continuamos a fugir, não paramos de correr.
até que um anjo desceu até onde estávamos. Pegou em nossas mãos e subiu para cima. Meus pais e os irmãos, depois de tanto orar, eu comecei a falar, olhar. A Susan, que estava há 3 dias paralisada, segundo os relatos médicos, que não conseguiram detectar os problemas da jovem, ela também estava de volta ao normal. Relatos de meu pai Richard. Depois de orarmos, finalmente as meninas estavam de volta. Minha filha já não era mais um robô sem bateria. Depois dessa guerra espiritual, os demônios atacaram todos nós, que participamos da libertação da jovem Susan, que agora fazia parte do nosso ministério. O evangelista Robert morreu, semanas depois da libertação de Susan. Ele tinha parado de orar, na guerra espiritual. O presbítero Clayton brigou com sua esposa, se divorciaram. Ele foi embora de sua casa, saiu do ministério, e se desviou. Tudo isso fazia parte da guerra espiritual. O pastor Wesley, que ajudou o meu pai na obra, recebeu uma grande proposta de uma igreja da prosperidade, com salários mensais alto. Deixou o meu pai, e foi para esse grande ministério famoso. Ele traiu a obra de Deus, e o meu pai. Minha irmã Daisy é arrebatada ao céu. Ouça tudo aquilo que ela relatou. Eu entrei nas salas da coroa, onde muitas brilhavam, algumas estavam cheias de pedras preciosas. O anjo me mostrou coroas de pessoas que ainda viviam na terra. Eu vi a coroa de David Wilkerson, ela estava cheia de pedras preciosas. Também vi sua mansão. O anjo disse: ele tem ganhado muitas almas. Vi também a coroa de um pastor brasileiro, Davi Miranda, a qual eu não conheço. Vi também sua mansão celestial, sua casa era muito grande. Vi a coroa de Angélica Zambrano, ela estava cheia de pedras preciosas e toda decorada. Vi também a casa de Angélica. Fui em uma sala de livros celestiais. Tinha uma parte na prateleira, onde só tinham livros de conhecimento sobre Deus e sua criação celeste. Um livro falava da criação terrena, são livros grossos, a nossa Bíblia perto desses livros são finas. Vi também o livro das revelações ocultas, esse livro revela coisas que vai acontecer na Terra. Qual dia vai acontecer terremotos, tsunamis, tempestades, como sinais da volta de Cristo. Marca o ano, o mês, o dia, a hora, os minutos e os segundos, em que país e o lugar. Eu disse ao anjo: se essas revelações podem ser reveladas à humanidade. O anjo disse que isso só pode ser revelado para os santos, que oram todos os dias. O livro de mistérios, esse livro tem tudo aquilo que o mundo não sabe, só Deus e todo aquele a quem quer revelar. O livro das obras, tanto do ímpio e também do justo. Eram 2 tipos de livros diferentes. O livro dos justos não condenam, mas se refere sobre as obras que eles faziam para o reino. Já o livro das obras dos ímpios, estavam todas as obras maldosas deles. Esse livro será a prova de seus pecados, para o grande dia do juízo. O livro da vida, somente os nomes dos salvos que estão ali. O anjo abriu o livro da vida, e meu nome não estava ali, para o meu desespero. Apesar de me considerar cristã, as minhas más obras fazia eu não estar com meu nome ali. Eu chorei muito, e pedi para o anjo: por favor, anote meu nome nesse livro. O anjo disse-me: você tem se afastado da igreja, perdeu a comunhão com os irmãos, está escrito, Mateus 18:20, porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Volte a ter comunhão com os irmãos, e participe dos cultos, ajude o seu pai a pastorear aquela obra. Vi o nome do meu tio, estava quase apagado do livro. Eu disse ao anjo: por quê? O anjo disse: ele tem se envolvido com as coisas da terra, e se afastado da obra de Deus, tem deixado o reino de lado. Eu disse: anjo, hoje, eu me reconcilio com Deus, estou arrependida de meus pecados.
As profecias que Jesus me mandou passar. Enquanto as igrejas ficam em guerra, estão distraídas, Satanás está trabalhando para impedir que eles mesmos se salvem. Satanás dá gargalhada e coloca os ministérios para guerrearem entre si. Ele faz um falar mal do outro e julgar os outros ministérios. Mesmo que o ministério esteja caído, convém que orem por eles, para se levantarem e despertem dos seus pecados. Satanás tem roubado a fé, e muitos ficaram desanimados e parados. As murmurações contra Deus têm feito muitos perderem suas bênçãos. Diga para a igreja absorver o que é bom, e se distanciarem do pecado, afastar-se das coisas desse mundo. Diga para a igreja pregar para os famintos, e não se renderem aos prazeres desse mundo. Sacrifiquem suas carnes, e os seus desejos todos os dias. Tenham controle de si mesmo, e se incline para aquilo que é de Deus, tenha domínio de seu corpo. Diga para a igreja ter cuidado com aquilo que fala para o vosso irmão. Palavras mortíferas têm tirado muitos do caminho de Deus, por não vigiarem com a língua. Novos convertidos têm saído, por não estarem estruturados na verdade. Pelas más palavras, a igreja tem deixado de ganhar uma família inteira, por machucar um membro da mesma família. Diga para aquele que tem maior conhecimento da palavra, ajudar os que não entendem. Compartilhem seus conhecimentos, divida as suas experiências, seus testemunhos, tudo para a edificação da igreja. Diga para ajudarem os irmãos desempregados, com alimentos, para que a união fique mais forte. Diga para a igreja vigiar, com os familiares, está tendo muitas brigas no seio familiar, sem diálogo. O diabo tem usado o marido para matar a esposa, e filhos para matar pais. Diga para a igreja se aproximar de mim, e ter mais intimidades comigo, nas orações. Quanto mais eles se aproximarem, mais serão revestidos de unção. Quanto maior for a aproximação a mim, mais se distanciaram do pecado, e das coisas desse mundo. Quanto mais oração, mais eles estarão preparados para suas batalhas espirituais. Orem, não duvidem, tenham paciência, esperem as orações serem respondidas. Só levarei até o noivo uma igreja obediente. No outro dia, ouvi a voz de Jesus, fiquei em silêncio, anotando tudo o que ele dizia. Jesus me disse: Diga para um ajudar o outro naquilo que precisam. Vocês são diferentes fisicamente, mas são iguais perante a mim. Fale para o irmão Joseph, do seu ministério, que não sabe conviver com os seus vizinhos ímpios, e ficam discutindo. Fale para ele não desprezar os vizinhos, por não serem crentes. Diga também, para a sua congregação, muitos ali não sabem conviver com o Espírito Santo. Pisam no meu espírito, entristece ele, através de seus pecados. Não oram, deixam de ir à minha casa, por causa da televisão, eles faltam os cultos de orações e ensinamentos doutrinários. Muitos desses ficam nas rosas dos escarnecedores, falando de assuntos que não me agradam. Eles falam imoralidades com os incrédulos, e não querem evangelizar eles. Toda vez que eles deixam de ir à igreja para me adorar, se ocupando com coisas materiais, o anjo desce para entregar bênçãos na igreja. Muitos que estão lá receberam, a pessoa que faltou nesse dia não recebe, e tem que esperar a sua bênção. Os anjos têm dia, horas e os minutos marcados para entregar as bênçãos. A igreja tem que ter cooperação espiritual com o céu. Aquele que ora, recebe dons. O que jejuar, recebe força para a santificação. O que ora na madrugada, recebe revestimento do céu, contra os ataques malignos. Aquele que ora diariamente, recebe bênçãos do céu. Os que vêm todos os dias, para a igreja, recebem unção para vencer as provas. Tudo que vocês fazem, tem retribuição de Deus. Essa é a cooperação entre Deus e o crente. Para aqueles que estão em pecados, os demônios fazem bagunça em suas mentes e corações.
Esses cristãos, que não se converteram, suas vidas estão sendo escravizadas pelos demônios. Quando eles se entregarem completamente, suas vidas e abandonar o mundo, o meu Espírito fará morada neles. Eles passarão por transformações, irão se tornar novas criaturas minha. Diga para o irmão Max, não olhar para suas provações da esquerda, nem para os problemas da direita, nem olhar para trás e ver as tribulações. Ele esquece de olhar para mim, e seguir em frente. Muitos não têm recebido os dons, por se preocuparem com seus problemas. As profecias que Jesus me mandou passar. Ame vá na igreja do pastor Anthony, e diga para ele, os seus pecados já viraram costumes, o seu comportamento é como um incrédulo. Ele age e fala igual aos ímpios, é viciado em televisão, e também em rock. Diga para ele parar de ouvir músicas mundanas. Diga para os irmãos de seu ministério, para ficarem atentos, à minha volta, para que não sejam de surpresas. Diga para vigiarem, com os agentes de Satanás, que estão pregando nesse ministério, profanando o meu altar. Vá na igreja do Bispo John, e diga para ele, que a sua congregação está perdendo a unção, e suas virtudes estão decaindo. Isso tudo é consequência de seus pecados, que não querem largar. Suas iniquidades crescem, digam para abandonar seus pecados, eliminem de suas vidas, e eu destruirei toda a opressão, e afastarei o opressor, que está em suas vidas. Diga para dar lugar, para o meu espírito trabalhar, se assim procederem. Irei curar muitas doenças da alma, através da minha palavra, tirarei as depressões. Digam para orar, encherei de unção, acumularei bênçãos para eles. Vá na igreja do reverendo Mark, e diga para sua congregação. Satanás tem resistido esse povo, por não me buscarem, mas o povo não tem resistido o mundo. Eles têm resistido às minhas palavras de conserto, e Satanás está se andando com eles. Se previnam contra os perigos desse mundo, se apartem do pecado. Diga para a igreja do apóstolo Walter, voltem para o primeiro amor. Eles decaíram da graça, pela fofoca, ciúmes entre os irmãos, brigas e divisões por causa de cargos. Diga para o apóstolo Walter, suas riquezas não compram a sua salvação, seus valores são pecaminosos para mim, e a sua cultura é imunda aos meus olhos. Diga para a congregação da missionária Angeline, que os irmãos estão camuflando os sentimentos negativos, para que ninguém saiba, seu amor é fingido. Diga para eles se reconciliarem entre eles, e não deixar o pecado oculto dentro do coração, para que não cresça e vire mágoa. Diga também para se prevenirem contra as ciladas do diabo, vigiem e fique atento. Eu usei um vaso, naquela igreja, eles escutaram, não aprenderam, e continuam no erro. Eu tenho quebrado muitos, com dores carnais e sentimentais, para poderem valorizar a minha palavra. Diga para a missionária Angeline, receber as pessoas aflitas, oprimidas e magoadas. Eu curarei seus corações, darei um basta em suas dores, e sararei suas almas. Diga para ela, olhar para quem está precisando de mim, ajude-o, não critique, não derrube quem está de pé, e não afunde na lama quem está caído. Diga para a igreja do presbítero Jim, tenho me agradado dessa obra. Não se exaltem por isso, não venho buscar placas, venho buscar um povo santo, um povo unido, sejam solidários, um com os outros. Cuidado com os falsos profetas, não chamem para ministrarem em sua igreja, não se enganem com títulos, fama ou seus cargos. Eles conseguem manipular suas mentes, deixando confusos, torcendo a minha verdade. Satanás quer roubar, o seu maior tesouro, são suas comunhão comigo. O invasor já entrou, e vocês estão prestes a perder esse tesouro. Os demônios estão esperando o momento de roubar a minha propriedade, que são vocês, a minha igreja. Vigiem, ande na minha palavra, para que o ladrão não lhe roubem de minhas mãos. Cuidado com os falsos profetas, não chamem para ministrarem em sua igreja, não se enganem com títulos, fama ou seus cargos.
Eles conseguem manipular suas mentes, deixando confusos, torcendo a minha verdade. Satanás quer roubar o seu maior tesouro, são suas comunhão comigo. O invasor já entrou, e vocês estão prestes a perder esse tesouro. Os demônios estão esperando o momento de roubar a minha propriedade, que são vocês, ó minha igreja. Vigiem, ande na minha palavra, para que o ladrão não lhe roubem de minhas mãos. A última profecia foi para o meu ministério. O Senhor disse: alguns motivos que levam pessoas novas convertidas, ou aquelas que não estão edificadas na palavra, a saírem. Muitas pessoas têm saído do meu ministério por algumas coisas que o Senhor me revelou. Os membros arrancam pessoas do meu ministério dizendo essas coisas. Ele não prega a palavra bem, ele não sabe falar direito, sua roupa é velha, seu sapato está furado, ele não sabe falar direito, ele é feio, sua esposa é cega. Riam de quem cantava mal. Ele não fala com ninguém, quer ser o que não é. Ele é casado, e está paquerando uma irmã, parece que está traindo a sua esposa. Ele fala demais no púlpito. Olha como a esposa dele se veste. A esposa dele fica conversando com outro homem sem ele saber. Ele louva mal. Ele não dá ofertas, é mão de vaca. Ele não dá o dízimo, por isso está na miséria. Tudo isso irrita o nosso Senhor. Jesus me disse que estava cheio dessas críticas e fofocas da minha congregação, e que isso não pode continuar. Apenas 5% da minha igreja estão salvos, a maioria estão andando em veredas demoníacas, indo ao inferno. Jesus pediu um conserto. Quando falei essas revelações, a igreja inteira ficou em choque, e começamos a orar. Jovens endemoniados pararam o carro perto da igreja e ligaram o rádio de seu carro em grande altura. Sua música de rock estava atrapalhando o nosso culto. Oramos e repreendemos, e a sua caixa de som explodiu. Eles saíram em alta velocidade assustados. Eu termino esse testemunho, para a glória de Deus, e peço que a igreja despertem.